A ideia de viver para sempre é muito tentador, não é? Mas mesmo personagens que se dizem imortais acabam morrendo. Até a própria morte, algumas mídias acabam morrendo. Então por isso eu gostaria de mostrar a vocês os tipos de mortalidade. Porque alguns personagens parecem mais mortais que outros. E como todo esse poder funciona. A imortalidade é além de viver para sempre. Tá mais para uma separação do conceito de morte e destruição. Quanto mais separados vocês estiverem, mais imortais esses seres estarão. É por isso que até seres teoricamente mortais toda hora morrem na ficção, pois ainda existiria algo mais poderoso que eles que poderiam matá-los. O primeiro tipo de mortalidade é a longevidade, ou longevidade, que no caso seria uma imortalidade mais fraca. Nessa imortalidade o personagem consegue viver por muito tempo, um tempo quase indefinido, mas em algum momento ele vai morrer, seja de velhice ou doenças feridas. Eles meio que driblam a morte e agem um dia de seu fim. E apesar de parecerem imortais, eles só são muito resistentes, mesmo em alguns momentos poderão morrer. O segundo tipo de mortalidade é a amortalidade. E são seres que não podem morrer naturalmente de velhice, mas podem morrer por doenças ou outros meios. Eles são imortais enquanto não forem ameaçados contra sua existência. E a maioria deles possui uma resistência a danos semelhantes ou apenas um pouco superior aos seres humanos. Um outro tipo mais poderoso de imortalidade é a regeneração, que no caso se o personagem sofrer danos ou for atacado poderá se regenerar. Esses seres podem morrer de velhice, apesar de que muitos podem regenerar suas células e continuarem vivos, sem morrer de velhice. Mas apesar disso, ataques de seres muito poderosos ou apenas referentes à destruição podem destruí-los, ou se impedir de se regenerar. Inclusive, irei fazer um vídeo sobre os tipos de regeneração, então podem esperar. A forma bem apelona e difícil de se vencer são seres com retorno infinito. Seres que toda vez que morrem voltam no tempo ou apenas retornam com uma espécie de checkpoint. Sendo assim, mesmo que morram, não será para sempre. E logo eles retornarão. Poucas formas de impedir dele voltar para o checkpoint é eliminar todos eles ou alterar para ele não conseguir criar mais nenhum e selá-lo no checkpoint. Aliás, o selamento a partir desse ponto será a única forma de impedir o personagem voltar. Um tipo de mortalidade mais forte são seres que são imortais por estarem ligados a alguma coisa. Podem estar ligados a um objeto e até em alguns casos um conceito. Com isso, esses seres sempre continuarão vivos e sempre retornando enquanto aquilo que eles possuem, uma ligação, não for destruído. Mas apesar disso, também pode ser uma grande desvantagem, caso a coisa que o personagem estiver ligado for muito fraca e facilmente destruída, e caso ela se localize no mesmo universo ou realidade que o personagem, então um ataque massivo poderia destruir seu objeto de ligação e o personagem junto. Outra forma de imortalidade que chega a ser muito poderosa é um ser que é protegido por um outro mais poderoso, que se torna imortal e o impede de ser morto. Contudo, o ser que o protege pode decidir fazer esse personagem um escravo, ou fazer ele dever algo a esse protetor por garantir uma imortalidade a ele. Mas essa imortalidade também possui fraquezas, que no caso de alguma coisa superior a matar o protetor, então matar o personagem não apresentará grande dificuldade. Uma outra rama de imortalidade que se torna mais difícil de burlar é a de exclusão, e são seres que estão separados de algum conceito, plano, realidade, existência, etc. E por isso, eles acabaram existindo em uma outra forma de existência, conseguindo assim não serem mortos por estarem em um plano completamente separado e distante. E eles ainda podem projetar seu corpo em outros planos, e até o que eles estejam separados, sendo essa projeção também imortal. Mas numa situação onde essa outra forma de existência não seja vazia ou completamente segura, ou que possa ser acessada por outros seres, então ele poderá ser morto nesse ambiente. Mas tem uma outra forma de mortalidade que pode ser ainda mais poderosa, e são seres eternos. Seres que sempre existiram e por isso sempre continuarão existindo. E pelo fato deles sempre existirem, então não existe nada que possa os matar, pois foram eles que criaram tudo ou por estarem completamente separados do conceito de existência. Esse poder é muito comum em deuses de mídias e seres completamente superiores. Contudo, seres mais poderosos podem fazê-los não mais eternos, alterando o seu conceito e os fazendo ter uma origem, podendo assim os eliminar. Mas uma forma complexa de ser imortal é uma espécie de alteração da existência, semelhante ao auto-reset. Mas nessa situação, os personagens podem alterar a existência e apagar os seres que tentaram matá-lo, ou até mesmo alterar as circunstâncias de sua própria eliminação toda vez que eles fossem morrer. Mas apesar disso ser muito apelão, dependendo do tipo desse poder, ele pode impedir dele conseguir voltar.
E às vezes um personagem que um reset muito poderoso, ou que tem o mesmo poder, só que mais potente, então ele poderá eliminar o usuário mais fraco desse poder. Conheço mais uma forma de imortalidade que vale a citação, é a imortalidade por onipresença. E nesse caso, como o personagem existe em todos os lugares, em todos os momentos, então eles estão em tudo. Bem, eles ainda podem ser mortos por se eles escaparem em tudo. Sendo assim, eles também morrerão. E mesmo se eles existirem, até mesmo no ser que o apagou, bem, se o ser for um ser de separação, então não será possível dele estar presente nesse ser. Agora, um ser que seria praticamente impossível de matar seria um ser de separação. Esse ser estaria separado de tudo, e dessa forma ele não poderia ser afetado por nada. E como nada o afeta, então ele é definitivamente imortal. Isso na teoria, já que sempre vai existir um ser mais poderoso que poderá apagar o seu próprio conceito, fazendo ele uma possível vítima em potencial para ser eliminado. As únicas formas de um ser assim ser eliminado seriam de modos quase impossíveis, ou que não deveriam existir, mas que de fato existem. Bem, parece que não importa o quanto avançamos, sempre vai existir algum personagem mais poderoso capaz de matá-lo, ou alguma forma de eliminá-lo, mas se existisse algo que não sofresse com essa regra. A imortalidade absoluta. O personagem não pode ser morto de nenhuma maneira. Não existe esse jeito nenhum dele morrer. Ele sempre continuará vivo, independente do que aconteça. Nada poderá acabar com a sua existência. Ele continuará independente do ser que tende a apagá-lo. Esse poder só funciona com seres onipotentes. Pois se um personagem não for onipotente e tiver esse poder, então o ser onipotente pode muito bem retirar o poder dele e poder matá-lo. Aliás, eu disse retirar o poder, porque na teoria o poder teria que ser retirado do personagem para ele morrer. No caso disso, não ser possível, então ele não poderia morrer mesmo. Mas ainda que esse poder seja absoluto, ele ainda pode morrer. Por quem? Como? Por um ser de onipotência. Um poder que é impossível e consegue fazer o impossível. Você sabe o que é impossível? Matar um ser com imortalidade absoluta. Então assim notamos que mesmo o impossível pode ser vencido. Então a imortalidade verdadeira, apesar de alcançada, ainda pode ser neutralizada. No fim, ninguém escapa da morte.